Nosso videoaula de hoje vamos tratar da disciplina de geografia e o assunto paisagem. Muitas vezes nós indagamos o que são paisagens. Dificilmente uma pessoa não deixa de observar por onde ela passa uma árvore, um jardim, ou um bosque, ou mesmo na área urbana, né? Uma praça pública, um rochedo, uma ponte, tudo faz parte da paisagem. E quantas vezes nós dizemos que bela paisagem aquela, né? Tanto que nós, observando aqui a ilustração, olha que belas paisagens, né? E o que seria então a paisagem? Ela é formada por um espaço que podemos ver e perceber em determinado momento. Esse determinado momento, esse espaço que vamos observar de diferente, que chama a nossa atenção. E ela é apresentada por uma variedade de elementos, quer uma rocha, quer uma árvore, quer uma flor, quer uma montanha, e assim por diante, né? A Terra, o planeta que nós habitamos, ele é formado por um conjunto de paisagens diferentes entre si, entre elas, uma diferencia da outra. Essas diferenças, elas são marcadas pela própria diversidade de elementos que as compõem ou ainda pela maneira como sofreram a interferência humana. Quer dizer que a interferência humana na paisagem é muito grande. Por que ela é grande? Porque às vezes o homem precisa de modificar essa paisagem. As paisagens, elas podem ser natural, como nós estamos vendo aqui, esse belo pôr do sol, ou nascer, a aurora, o crepúsculo, e a urbana dentro da cidade, que não deixa de ser uma paisagem. A exemplo, olha aqui o que nós estamos mostrando. É uma alameda, né, de pedras que, modificada a paisagem ou não, é uma paisagem. Então, temos que guardar paisagem natural e paisagem urbana. E com isso, quando a gente observa as paisagens, nós temos quase que uma inspiração, ou altas perguntas. Por exemplo, por que existem montanhas e como os vales formaram, né? São indagações para a gente refletir. Como em este caso, olha, como em alguns lugares onde chove há grandes plantações de alimentos, em outros não. Por que os rios com quedas d'água podem ser aproveitados para a geração de energia? Por que existem favelas, né, ao lado de prédios? Porque há construções de diversos tipos nas cidades. Porque a gente vai se inspirando, né? Em cada elemento que nós vamos vendo da paisagem, nós vamos nos indagando, né? Agora, os animais também têm influência na paisagem. Porque, veja bem, aqui nós temos essas ilustrações, né? A sobrevivência dos bichos depende da sua adaptação às condições da natureza, como o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo, até o habitat dele é escolhido por ele.
está dentro do instinto do animal. Olha o caso aqui desse leão. Ele usa o próprio animal, ser vivo, para se alimentar. O macaco usa da paisagem, a banana, as frutas, né? Silvestres, inclusive. Mesma coisa o urso, né? Além dele, ele está se alimentando de algo que foi adaptado à paisagem. Como existe ainda outros que dependem de alimentos industrializados. Geralmente, né, esses são bem naturais dentro da paisagem natural, né? Outros já precisam, por exemplo, de alimentos industrializados especiais. Agora, o mais importante é o ser humano. Ele também depende da paisagem. Ele vive de acordo com o ambiente natural. Tanto que às vezes a gente vê uma casa lá numa encosta, numa colina, como num lugar, numa cava, né, sem ter feito terraplanagem. E ele, na medida do possível, dentro dessa natureza, ele vai modificando a paisagem de acordo com as suas próprias necessidades. Então, o homem também depende da paisagem. E vamos nos referir que o homem, ele depende muito da paisagem urbana, né? Da paisagem urbana. E aí ele vai modificando de acordo com as suas necessidades de vida e de adaptação e sobrevivência. Olha um exemplo para que você compare aos animais. Olha, o homem modificou a paisagem. Estrada, viaduto. Olha, este parece um labirinto, né? É um labirinto. Olha aqui, uma transformação pelo próprio homem, né? Quer dizer, é a interferência humana que influenciou nessa paisagem. Olha esta outra. Então dá para se aperceber perfeitamente a diferença que o animal se adapta ao seu meio, como dentro da paisagem, como também o homem se adapta ao meio dele dentro da paisagem. Pode ser que este grande labirinto em viadutos para cima, para baixo, poderia ser um grande bosque, ou até uma reserva florestal. Aqui cavaram talvez montanha para que fizessem, né, um viaduto, idem aqui, né, que ainda a gente vê uma paisagem, talvez que o homem mudou lá, um gramado embaixo. E assim está o conceito que nós temos de paisagem, que elas estão submetidas em vários elementos. Espero que você tenha entendido e até a nossa próxima aula de geografia.